TV Pedra Branca, a sua TV, sempre com você. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, bem-vindos a mais um Missão em Ação. Estamos no ar, estamos ao vivo também no YouTube, para você que não consegue acompanhar pelo Facebook. Estamos muito felizes, continuamos a nossa série aqui com as meninas sobre saúde integral. Muita coisa para contar, né, meninas? Estamos aqui, gente, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Esse é um mês lindo, que é nosso, que a gente pode mostrar a nossa força. Tudo isso que a gente tem vivido, né, da força da mulher. E graças a Deus aí tem surgido tantos movimentos, tantas coisas para o amor próprio, autoestima. E queria aproveitar já a oportunidade, antes da gente passar a palavra aqui para elas, de agradecer todas as pessoas que participaram do nosso evento ontem de inteligência emocional. Nosso querido diretor vai colocar aí na tela para vocês acompanharem um pouquinho do que foi. Foi ontem no CDL, muito importante você seguir o Pribe Vasconcelos, lá eu sempre coloco informações de eventos, de treinamentos, de workshop. Rodrigo e Karine deram um show pra gente ontem lá sobre inteligência emocional, foco em resultados. A galera saiu super animada de lá e foi realmente um marco aí na nossa vida. Estamos com as meninas hoje com um assunto assim que eu estou super ansiosa, que finalmente chegamos ao emagrecimento, né? Aquele emagrecimento possível, o emagrecimento que a gente vai conseguir sustentar e o emagrecimento consciente, que é o que vocês falam, que é o que me conquistou. Que eu falei, nossa, se é consciente, eu vou aprender realmente a como é que eu vou lidar com tudo isso. E, gente, ó, tô super orgulhosa porque eu já sei apresentá-las de forma correta para vocês, tá? Luana e Camila estão aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre emagrecimento consciente. Então, já prepara suas perguntinhas aí, pode mandar. A gente vai responder hoje tudo com muito carinho. O que não responder, a gente vai anotar e a gente tem essa série aqui para completar com elas. Meninas, bem-vindas mais uma vez. Muito obrigada por estar enriquecendo aí a vida dessa mulherada aí com conhecimento. E os homens também podem absorver todo esse conhecimento também, né? Com certeza. Então, vamos lá. Obrigada aí, muito bom estar aqui novamente. Né? Obrigada pela oportunidade. Obrigada, boa tarde pro pessoal de casa que está nos acompanhando. Um prazer estar aqui de novo, né, Priscila? Prazer todo nosso. TV, vocês já são da TV Pedra Branca, né, gente? Principalmente do Missão em Ação. Já são de casa. Meninas, eu já estou vendo algumas pessoas aqui, eu vou começar a mandar meus abraços, meus beijos e vai compartilhando essa live aqui pra gente. Gorete, ó, vocês já começaram elogiadas, elas são ótimas, são mesmo, eu sou apaixonada por elas. Amanda Larissa, chama tuas amigas, enche a gente de perguntas aqui, que eu sei que você tem muita pergunta para fazer. Adriana Vasconcelos, fanzaça aqui do programa Missão em Ação, sempre está compartilhando, sempre está interagindo aqui com a gente. A Adriele também, olha, Adri, hoje o programa tá super especial, pergunta aí também. Vai compartilhando, pode mandar beijo. Hoje eu quero dar beijo para vocês, que hoje eu estou muito feliz, né? Então vai mandando abraço aqui pra gente, perguntas que a gente vai responder tudo direitinho. Vamos começar oficialmente então o nosso tema de emagrecimento, né? A primeira pergunta que eu tenho para fazer, que foi a pergunta que a gente já está... como a gente já sabe que vocês já estão com a gente, então a gente já está se preparando para fazer as perguntinhas. Então, como enxergar o emagrecimento de forma diferente, estabelecer uma relação positiva com o próprio corpo e a comida? Né? O que a gente começa dizendo em relação a esse assunto? Bom, então, tu já conhece um pouquinho do nosso trabalho, Sim. Né? E algumas pessoas que já nos acompanham nos processos de coaching, nas palestras também, já sabem que a gente trabalha a questão do emagrecimento de uma forma um pouquinho diferente. Inclusive, a gente nem gosta muito de usar esse termo, emagrecimento, né? A gente até coloca ali o emagrecimento consciente, mas a gente gosta de falar mais sobre a questão de estabelecer uma relação mais positiva com o próprio corpo, né? A gente acredita que não existe um padrão de beleza ideal, não existe uma dieta ideal, não existe um exercício
ideal, existe aquilo que faz sentido para cada pessoa, né? E realmente o nosso trabalho é ajudar cada pessoa a encontrar o seu próprio caminho para estabelecer uma relação mais amorosa e mais gentil com o próprio corpo, né? A gente também é personal trainer, além de coach e palestrantes, né? Então, ao longo de vários anos trabalhando como personal, a gente vivencia muito diariamente essa luta das mulheres, né? De se aceitarem, de se sentirem bonitas, né? De não gostarem do seu próprio corpo e quererem atingir um padrão de beleza de alguém que está na revista, de alguém que está numa rede social, né? Então, esse processo todo de despertar esse amor por si mesmo, né? Porque a gente acredita que a gente cuida bem daquilo que a gente ama. Com certeza. Né? Então, como a gente já falou nos programas anteriores, toda essa questão de desenvolver o amor próprio, a autocompaixão, né? A gente compreender que o nosso valor como pessoa não está atrelado ao nosso corpo, né? É muito importante a gente cuidar do nosso corpo, sim, mas o nosso valor como pessoa não está atrelado a ele, né? A gente não é mais amada ou menos amada por ter tantos quilos a mais ou a menos, por ser gorda ou magra, né? Então é isso que a gente vai estar trabalhando e trazendo aqui um pouquinho para desconstruir algumas questões. Isso. Podendo até complementar, Pri, é interessante porque quando as pessoas, né, acho que até tu comentou isso, né, no nosso primeiro programa lá, que quando as pessoas buscam emagrecimento, acaba que o foco não é o emagrecimento, né? O foco é o autocuidado, é se enxergar com mais amor e carinho, né? É aceitar a situação atual, né? E aí, consequentemente, se houver gordura em excesso, a gordura ela vai saindo naturalmente, né? Então, as pessoas às vezes nos buscam com o intuito de emagrecer, mas a gente vai falar bastante sobre isso aqui, que muitas vezes não é em si o emagrecer. Emagrecer está ali na vitrine, mas tem muitas coisas mais profundas do que isso, né, que a gente vai estar falando aqui eu vejo que a importância do coach com isso, né? Porque eu também sou coach e a gente é apaixonado por essa transformação de vida que a gente entrega. E é um processo muito bonito, eu acho muito lindo porque além de vocês serem personagens, né? Então vocês conseguem agregar toda essa entrega para o cliente de vocês. Gente, deve ser uma honra ser acompanhado por essas duas lindas, porque assim, é um trabalho muito completo que vocês entregam em relação a isso. Porque cuida da cabeça, cuida do corpo, da mente, ensina a pessoa a ter autocompaixão, a pessoa a adquirir o amor próprio, a autoestima. Essa semana eu vi uma frase, eu até compartilhei nas minhas redes sociais, eu achei bem, bem legal. Que era sobre amor próprio, que ele disse que o amor próprio não é você... Era mais ou menos assim a frase, uma pessoa com amor próprio, ela dizia assim, que ela não está preocupada será que eles vão gostar de mim? Era mais ou menos assim a frase, né? E uma pessoa com amor próprio, tudo bem se eles não gostarem de mim. Eu achei muito lindo, porque é isso, tudo bem. Será que o que eu estou querendo hoje em relação ao meu emagrecimento é algo para mim? Será que é eu que não estou satisfeita? Será que é eu que não estou me achando bonita? Será que é eu que estou... Ou será que é outras pessoas? Ou será que eu estou preocupada com o pré-julgamento das pessoas? Ou porque eu estou deixando as pessoas se influenciarem na minha vida, na minha saúde, no meu corpo? E é como se a gente... o nosso destino, a gente vive assim, vendo que nós somos criados a diversas mãos, né? Então, assim, parece que alguém vai lá e diz pra você como você deveria se vestir, como você deveria agir e ser, e isso às vezes impacta a gente de uma forma tão negativa. Então, a pegada de vocês é essa realmente, acima de tudo. Se eu fosse resumir vocês em uma palavra, seria amor próprio. Porque vocês ensinam isso, né? Da gente realmente se amar e, poxa, será que é isso mesmo que eu se eu me olho no espelho e aí tá tudo bem de não tá tudo bem. Mas o que eu posso fazer para melhorar? E essa melhora, ela é para mim? Essa melhora, ela vai me fazer feliz? Ela vai ser sustentável porque eu quero? Ou eu estou querendo agradar uma terceira pessoa? Perfeito, Pri, perfeito. Falou tudo. E é muito legal, pegando um gancho, né, que tu comentasse, talvez um primeiro aspecto que tu comentasse muito bem, é a gente realmente refletir o porquê que eu desejo emagrecer. Né? O que a gente falou na semana passada da motivação, né? O que nos move para a ação, o que nos move para querer emagrecer, né? E aqui a gente desmistifica especialmente dois paradigmas, né? O primeiro deles é que às vezes as pessoas relacionam que elas precisam emagrecer para daí ser saudável, né? E desmistificar um pouquinho esse paradigma que, assim, magreza não necessariamente tem relação com a saúde, né? Porque o que a gente acompanha muito, às vezes, as pessoas, elas fazerem de tudo para tentar emagrecer. E acabar, inclusive, prejudicando a sua própria saúde, tomando remédios, colocando o corpo em privação, né? Para tentar uma magreza. E acaba prejudicando a saúde, né? Então, é muito importante a gente desmistificar isso, que magreza não necessariamente, né? É sinônimo de saúde.
saúde, né? Existem muitas pessoas magras que cultivam hábitos prejudiciais, que possuem doenças, né? E aquelas pessoas que são magras que não têm tendência a engordar. E por causa disso, às vezes, tem até um problema de saúde e são magras. Isso, então é importante, né, a gente falar que, claro, a obesidade, o excesso de peso, ele está vinculado, sim, a muitas doenças, né? Ele aumenta os riscos de doenças cardiovasculares, de doenças metabólicas, né? Contudo, esse movimento de a gente querer a magreza acima de tudo e acabar prejudicando a saúde para atingir uma magreza, peraí, o foco é a saúde, né? Se ocorrer a perda de peso, ótimo, né? Mas não a gente associar a saúde com um padrão de beleza, um corpo X, porque isso não é verdade, né? E o outro ponto que é muito comum, né, é a gente buscar ser magra para sentir satisfação consigo mesma, né? E, não, eu só vou me sentir bem comigo mesma quando eu for magra, né? E isso é um perigo. Porque a gente hoje tem comprovado que 70% das mulheres no mundo sentem satisfação com o seu próprio corpo, né? Inclusive, foi feita pesquisa com modelos, né? Que teoricamente são vistas como corpo ideal. E perguntaram para essas modelos. E todas elas disseram, quase todas, eu gostaria de ser mais magra, eu me sinto mal aqui, o pneuzinho ali. Então, até elas que, teoricamente, muitas pessoas encaram como corpo ideal, né? Então, satisfação consigo mesma, autoestima, não tem a ver com estética, tem a ver com autoconhecimento, né? Claro que a estética, o corpo, ele interfere sim na nossa autoestima. Sim. Claro que é importante a gente se sentir bem com a gente mesma, né? Mas atrelar um sentir-se bem consigo mesma a um corpo específico, aí pode ser que a gente esteja indo para um caminho não tão interessante aí, né? Talvez essa satisfação nunca chegue. E olha, né? gente, isso é para homens e mulheres, tá? Tem alguns homens perguntando aqui. Homem pode participar, querido, você é muito bem-vindo. Sem dúvida, muito bem-vindo. Martinho, você é muito bem-vindo aqui. A gente tem um público maior feminino. Sim. Né? Eu também, tudo, mas assim, eu sei que vocês têm clientes, homens também, e a gente está falando de saúde. Isso. Sem dúvida. A gente tem um foco para mulher, mas a gente está falando de saúde, e você chama seus amigos aí, faz perguntas relacionadas a você também, como homem, atividades físicas, que a gente vai colocar aqui. E complementando uma coisa que a Luna falou sobre a questão da insatisfação, né? Não está vinculada à estética, né? Está vinculada ao autoconhecimento. A gente costuma fazer um exercício, algumas coaches que aparecem lá no nosso consultório, que a gente diz assim, a maior parte das clientes buscam chegar num corpo que elas tiveram um tempo atrás, né? Então, por exemplo, assim, tá com 35 e quer ter o corpinho dos 20, né? E aí a gente brinca e faz assim, tá bom, então traz uma foto tua de um tempo atrás que tu queiras voltar para esse peso ou voltar para esse corpo. Aí a pessoa traz a foto, né, daquele corpo que ela quer atingir, que foi no passado, e aí a gente ajuda a pessoa a refletir, quando tu tava com esse corpo, naquela época, com essa idade, tu tava satisfeita com esse corpo ou tu tava querendo ser ainda mais magra? Grande maioria das mulheres responde que quando estavam naquele corpo que hoje elas desejam, naquela época elas ainda estavam satisfeitas e queriam ser mais magras do que aquilo, né? Então, assim, hoje a pessoa está idealizando aquele corpo de antigamente, que achava que era bom, mas quando estava com aquele corpo também tinha insatisfação e queria estar ainda mais magra e ainda queria estar diferente. No resumo, é cultivar uma insatisfação, né? Isso. Insatisfação está na mente. A questão está na mente, da questão das emoções e não necessariamente na questão do corpo, né? Até puxando, Camila, não sei, né, para quem talvez esteja nos assistindo pela primeira vez, né, a gente tem conversado isso desde o primeiro programa, que a gente trabalha com 4 engrenagens cerebrais. Sim. Não sei, Pri, se vale a pena só reforçar aqui. Sim. Né? E rapidinho, só para falar para as pessoas também que a vantagem do nosso programa aqui é que ele fica gravado. Gente, no nosso primeiro programa a gente contou muito a história das meninas. Então, se você está acompanhando agora, continua acompanhando, já entra nesse assunto, mas volta lá no primeiro programa e assiste, que o primeiro, esse é o terceiro, né? O primeiro que vocês vieram e a gente viu a grande necessidade de voltar e falar mais sobre o assunto e fazer essa série no mês de março. Mas é muito bom, né? A gente fez um resumão naquele primeiro programa, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa... Isso, para não estender, mas só fazendo um link com o que a Camila falou, né? A gente trabalha com a neurociência, né? E a neurociência identifica 4 pilares, né? 4 engrenagens, né? Para mudança de hábito. Então, o primeiro é o pensamento,
o segundo é o sentimento, o terceiro, comportamento e o quarto é o hábito, né? Normalmente, quando a gente fala em emagrecimento, e aqui é o nosso foco de hoje, Sim. as pessoas já pensam, e a mídia nos vende isso o tempo inteiro, né? Que para emagrecer basta fechar a boca, cuidar da alimentação e praticar exercício, né? Vai para uma nutricionista e pratica exercício. Claro que isso é fundamental, que isso é super importante e faz parte dos nossos 6 pilares, né? Se alimentar bem e praticar exercício. Mas não é o suficiente, né? Por quê? Porque esses dois, o exercício e a alimentação, estão lá na terceira engrenagem, no comportamento. E às vezes a gente fica tentando mudar esse comportamento, ir para um novo exercício, buscar uma nova nutricionista e não consegue emagrecer. Por quê? Porque talvez o caminho seja começar do começo, da primeira engrenagem, que é o pensamento, seguido do sentimento, né? E aí, fazendo um vínculo aqui com o que a Camila falou, né? De que as pessoas chegam no nosso consultório, é porque eu quero emagrecer como eu me sentir bem como eu me sentia com 25 anos, sei lá, por exemplo, né? E aí a pessoa vai lá para os 25, peraí, mas quando eu tinha 25 eu também queria ser mais magra. O que significa isso, né? Como a Camila falou, o padrão de insatisfação está na primeira engrenagem, do pensamento. Então a gente precisa mudar se ela não a forma vencer de se aquele enxergar. primeirinho, ela sempre vai chegar se querendo não mudar voltar a forma de se enxergar, né? Para daí conseguir fazer essa engrenagem girar aí. Aí o que acontece com a gente vai no mercado, a gente já faz logo aquela compra que a gente acredita que seja para emagrecer, mas a gente nem parou para pensar ainda sobre o que a gente quer, na verdade, né? E vocês falam muito isso, eu acho muito interessante, porque vale sempre ressaltar que vocês quebraram esses paradigmas desse emagrecimento. É sempre emagrecimento consciente e saúde integral. Eu acho bem legal isso, porque quando a gente muda essa palavrinha, assim, consciente, a gente joga pra gente, né? Nossa, eu tenho que estar consciente desse processo que eu estou fazendo. E aí é incrível. Fala um pouquinho mais pra gente, como foi para quebrar esse... Isso, tem várias coisas assim que a gente vem quebrando alguns paradigmas. Um deles foi o que a Luana falou, né? Dessa questão do real objetivo para emagrecer, esse excesso de vínculo ali entre magreza e satisfação consigo mesmo, magreza e saúde, não é bem assim, como a Luana já falou anteriormente. Tem uma questão também, 2 questões bem importantes. Uma delas que a gente não acredita muito em dietas, né? Então a gente trabalha com a questão do comportamento e da relação com a comida. E a outra questão que a gente vai falar mais pra frente, e a outra que eu vou falar agora é a questão do uso da balança, né? A maior parte das pessoas vinculam muito essa questão do peso, né? Que eu preciso atingir um peso e fica se pesando. Tem gente até que tem medo de se pesar, né? Eu lembro até na época do personal trainer, era dia de avaliação, meu Deus, a galera fugia da balança. E a gente realmente traz para os clientes que a gente não usa o peso e não usa a balança. Por quê, né? 3 questões. Uma delas, primeiro, é o que as pessoas atrelam à balança, né? Se a gente for perguntar assim, o que a balança traz de sentimentos para você? A maior parte das pessoas vai vincular com frustração, com culpa, com medo, com angústia, né? Então, só aí, né, a gente já vê que o processo já não fica leve, porque a balança está atrelada com vários sentimentos que não são interessantes, né? O segundo motivo que a gente traz, né, é muito essa questão de que muitas vezes por que a pessoa realmente está atrelando a questão do peso, né, ao emagrecimento. Por que o peso tem que ser uma evidência, né? Porque a gente pergunta, se de repente aquela calça que não estava servindo e de repente ela está servindo, será que realmente já é um indício de que eu estou emagrecendo? Né? Se eu estou sentindo mais satisfação, mais disposição no dia a dia para brincar com as crianças, né, ou para subir uma escada, né? Será que não é um sinal de que eu estou emagrecendo? Né? Então a gente não precisa do peso como uma evidência, né? Tem muitas outras evidências, né? E uma outra questão que a gente traz bem vinculada à neurociência, né, é que se realmente a gente precisa, muitas pessoas, a gente pergunta assim, por que a pessoa quer se pesar, né? E a maior parte das pessoas diz assim, eu quero me pesar para realmente ter certeza de que eu estou emagrecendo, né? Só que a gente responde, né, que se a gente precisa de alguma evidência que comprove que a gente está emagrecendo, é porque no fundo a gente acredita que não vai emagrecer, e por isso que precisa de uma comprovação. Né? Então, querendo ou não, o próprio fato de se pesar, você está colocando em dúvida o processo. Né? Então, isso, para a neurociência, a questão mental não é interessante, né? Porque a gente coloca em dúvida no processo. Né? Porque quantas vezes, assim, em situações, né, que a gente tem certeza que vai alcançar alguma coisa, a gente não precisa ficar medindo aquilo, porque a gente tem certeza que vai alcançar. Sim. Agora, se a gente precisa ficar o tempo todo se pesando, é como se tivesse um medo de que vai voltar a engordar. Né? E aí, essa dúvida coloca, né, acaba gerando até um processo de autossabotagem. É melhor você olhar no espelho, né? A gente tem tantas outras evidências, né? Isso, e complementando, né, o que a Camila falou, até porque
nem sempre o peso, como a Camila falou, é uma boa evidência, né? Então, às vezes, a pessoa comeu um alimento, de repente, com mais sódio ou mais sal no dia anterior, ou, de repente, não foi direito no banheiro, né? E tem vários fatores que interferem nisso. Aí, no outro dia, vai lá, acorda e vê o peso, algumas gramas a mais ou 1 quilo a mais. Deus. E aquilo gera um desespero, né? E aí, lembrando das 4 engrenagens, pensamento e sentimento, né? Se eu olho para a balança e vejo, puxa, aumentou 300 gramas, já gera todo um pensamento destrutivo, que isso vai afetar negativamente meu sentimento, e isso vai acabar afetando o nosso comportamento, né? Então, isso acaba desencadeando todo e atrapalhando o processo. E é impressionante, né, o poder que as pessoas dão para a balança, Sim. como se a balança pudesse determinar se a pessoa pode se sentir bem ou não do dia. Né? Então, tem mulheres que acordam de manhã, se elas pesam e vê que o peso baixou, nossa, elas se sentem felizes e têm motivos para ficar felizes durante o dia. Agora, se pesa de manhã na balança e vê que o peso está igual ou aumentou, já vem o chicote, já começa a se punir, já começa a se sentir mal, né? Então, assim, que poder que a gente está dando para um simples equipamento de metal para determinar se a gente vai se sentir bem ou não. É verdade. Né? Então, em função de várias dessas questões, a gente realmente não utiliza a questão da balança, e mais ainda porque até vinculada à questão da saúde integral, né? A questão da autoestima, da satisfação, da saúde, ela vai muito além de um peso, de um número na balança. Né? E voltando à questão que a gente traz muito, essa questão da diversidade dos corpos, da diversidade da beleza. Né? Então, a indústria, a mídia, infelizmente, faz a gente acreditar que existe um padrão de beleza ideal. Né? Antigamente, era bonito ser gordinha. Né? Depois de um tempo, era bonito ser totalmente magra. Depois de um tempo, era bonito ser magrinha. Agora, o bonito é ser toda musculosa. Então, assim, o padrão vai mudando e a gente vai seguindo como se aquilo ali fosse o padrão único de beleza, e não. Né? Então, nosso objetivo é realmente ajudar as mulheres e os homens, enfim, que também têm essa dificuldade de encontrarem a beleza dentro de si mesmos. Porque cada um tem a sua beleza em particular, né? E aí que está no processo do autoconhecimento, da transformação da mente, né? É isso aí. Até para fechar essa questão da balança, né? Porque talvez seja um choque para algumas pessoas. Não, e tem algumas pessoas... Tem uma... A Adriele disse aqui pra gente assim, gente, todos os dias eu subo na balança. Adriele, por que você sobe na... Conta pra gente, a gente quer saber o motivo. Se você se sentir bem subindo na balança todos os dias, tá ok. Mas, se não, a gente pode trabalhar em relação a isso. A gente pode dar umas dicas em relação a isso. Tem uma outra que é a Adriana Vasconcelos, minha tia linda, um beijo pra você, sempre tá aqui participando. Ela disse, eu nem sei quanto eu peso. Ótimo, se tá se sentindo bem e você não sabe, se olha no espelho e se acha linda, tá tudo bem também. Mas a gente tem que se preocupar, na verdade, com as pessoas que sobem o tempo todo e por algum motivo, e a gente tem que entender o que está acontecendo. É isso aí. Justamente o que eu ia falar era sobre isso, né? Que muito mais do que usar a balança ou não usar a balança é qual a intenção que eu tenho em usar a balança ou não usar a balança, né? Porque é aquela coisa, se a gente usa, por exemplo, a balança como se fosse um termômetro, imagina que a gente está com febre, né? A gente pega um termômetro, coloca lá e mede. Quando a gente vê que está com febre, por acaso a gente fica se culpando, caramba, eu tô com febre, não acredito. Normalmente não, eu espero que ninguém faça isso, né? Ou não é tão comum, pelo menos, né? Normalmente a gente vai se tratar, né? Isso, a gente olha e vê, caramba, eu tô com febre, vai lá e faz uma atividade, alguma coisa para resolver, né? Não necessariamente um remédio, que a gente vai falar isso aqui um pouco mais pra frente também, mas faz alguma coisa para resolver. Mas sem chicote, sem nada. Então, se a gente souber utilizar a balança como se fosse um termômetro, né? De vez em quando, eu tô precisando reduzir meu peso, até por questões de saúde e tal, de vez em quando eu vou olhar um peso para a balança para ter um termômetro. Aí tudo bem, né? Mas desde que a gente olhe aquela balança, né? Olha aquele peso, eu falei, ok, é simplesmente um diagnóstico, né? Sabendo que isso não necessariamente significa que eu me engordei, pode ser outros fatores envolvidos, e não é por isso que eu vou me chicotear por causa disso, né? Então, muito mais é qual é a intenção que eu tenho por trás e o que eu vou fazer com isso. Então, se tem pessoas que lidam de forma positiva com a balança, tudo bem também, né? Mas não é o que a gente vê na maioria dos casos, né? Normalmente é uma relação muito punitiva, que vibra muito no medo, né? E aí não é legal, como a Camila falou, se eu tenho que me pesar o tempo inteiro porque eu estou duvidando, até uma coisa que eu ia falar, a gente faz um movimento muito de as pessoas confiar no próprio corpo, né? Porque o nosso corpo é uma máquina perfeita,
né? Então, é a gente realmente resgatar aquele acreditar que o nosso corpo sabe gerenciar, ele sabe funcionar e a gente sabe lidar com o nosso próprio corpo e manter uma composição corporal adequada. A gente não precisa de uma balança para ficar vigiando a gente. Então, é resgatar essa autoconfiança, né? Esse perceber, esse contato com o próprio corpo, muito mais do que ter que ficar, né, usando uma balança para nos usar como, né, como vigia ou algo do tipo, né? Falaram aqui, né? Teve até o Martinho agradeceu aí pela nossa resposta. Manda aqui pra gente que a gente vai responder, a gente vai sempre estar esclarecendo. Ele disse assim, eu acho que ele falou pra Adri, que tá aqui também, ele disse, esquece a balança. Esquece o balança, só tormenta. É verdade, o balança pra mim também, eu nunca tive essa relação boa. Depois, assim, eu desencanei, mas eu não gostava, porque me fazia mal. A gente se sente mal quando a gente não vê o que a gente gostaria de ver. E eu acho que isso acaba que mexe um pouquinho com a gente. Então, antes de eu me sentir de colocar aquele sentimento ali, que eu tenho a escolha de pegar aquilo pra mim ou não. Então, assim, o que eu tô... Esquece a balança, olha pro espelho e vê, eu tô gostando. Se eu não estiver gostando, o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Mas a balança realmente ela só é um número, tem tantas coisas que vão interferir em relação a isso. Né? E não sei se vocês ainda vão falar alguma coisa sobre a balança. Isso. Ou se a gente vai entrar na... Isso. Pode continuar. A questão da continuar. balança é bem interessante, assim, nesses dois movimentos, né? Primeiro de a gente aprender também a honrar e aceitar o nosso próprio corpo, entender que cada um tem a sua beleza, né? Despertar a sua própria beleza, né? A sua relação, esse autocuidado, né? E também compreender se realmente a pessoa vê que realmente talvez o excesso de peso realmente está prejudicando realmente a saúde, ele vê realmente a necessidade de emagrecer, né? Nós aqui como coach falando, é importante ter metas e ter objetivos também. Sim. E estabelecer evidências, né? Então, o que precisa estar acontecendo para eu perceber que essa relação, que esse emagrecimento está acontecendo, né? Então, muitos coaches, muitos processos de emagrecimento que a gente vê por aí usam a questão da balança porque é uma referência, né? Então, assim, é uma meta para chegar, né? E só que aí a gente sugere, né? A pessoa que tem uma relação positiva com a balança, ok, se quiser usar um número, né? Mas estabelecer outras evidências, que é o que eu estava falando anteriormente, né? Então, às vezes, uma calça que não estava servindo está servindo, né? Ou, às vezes, a disposição que tem para subir uma escada. Ou hábitos, né? Os meus hábitos, eu quero estar praticando exercício, cuidando da minha alimentação, né? Isso já vai mostrar que eu estou no caminho para melhorar essa minha composição corporal. Então, é importante realmente estabelecer evidências se o objetivo da pessoa realmente for emagrecer, mas não necessariamente precisa estar atrelado com o peso, né? Porque esse número... Há muito tempo atrás, se acreditava nessa questão de balanço calórico, de contagem de calorias. Hoje isso já caiu um pouquinho por terra, né? Então, essa questão do peso também não está tão forte como era antigamente. Não faz mais tanto sentido, né? Eu acho bem legal essa questão aí, porque eu já tive de saúde, né? De que emagrecer realmente não é sinal. Disso, eu tenho uma amiga que ela era bem mais magra do que eu, mas assim, os exames, quando ela fazia os exames, ela tinha triglicerídeo alto, colesterol e várias coisas. E isso me fez, mesmo que eu não tivesse no corpo que eu gostaria de ter no momento, isso passou a me encher de gratidão por eu não ter aqueles sintomas, né, da doença nesse caso. E não ter o corpo dos meus sonhos, mas eu não ter os problemas que alguém que era bem mais magra do que eu tinha, né? Então, às vezes, realmente você passa a se admirar mais e se amar mais quando você vê que poxa, você não está doente, né? Então, você falou ainda há pouco sobre que o nosso corpo é uma inteligência, e isso a gente fala muito sobre inteligência espiritual, né? Que nós somos uma máquina de excelência. Tudo nós está funcionando direitinho. Então, a gente já pode fazer tanta coisa, né? A gente já pode se divertir, a gente pode praticar um exercício. As meninas, gente, elas não são só lindas e coaches e personagens, elas ainda são surfistas, tá? Elas ainda surfam. Então, eu acho tão maravilhoso isso, porque vocês ainda usam tudo isso para se divertir, porque eu acredito que é aquilo que vocês falam, que você tem que procurar alguma coisa que te faz bem, te faz feliz. Eu ainda estou nessa busca aí, vou confessar para vocês, mas o que eu me sinto melhor é fazer uma caminhada ao ar livre, às vezes eu num parque, alguma coisa que eu gosto de fazer. Porque a partir do momento que a gente toma aquilo como obrigação, aí fica realmente bem mais complicado.
Isso. Né? Isso que tu falou, Priscila, é bem interessante. A gente já falou isso nos programas anteriores, sobre a importância de a gente vincular prazer à questão dos hábitos e da saúde, né? Tem um mecanismo cerebral, né? E aí já falando da neurociência, que é a busca pela dopamina, enfim, o nosso cérebro sempre vai nos levar para o prazer. Então é muito importante a gente associar a atividade física, a questão da alimentação, vinculada a alguma coisa que realmente faça a gente sentir prazer. E aí, voltando para a questão das dietas, que é um outro paradigma que a gente quebra, né? Além da questão do uso da balança, a maior parte das pessoas vincula a questão de dieta, de alimentação saudável, à privação e sofrimento, né? Encara alimentos como proibidos e permitidos, né? Acha que para emagrecer precisa passar fome, né? Então, desconstruir isso também. Hoje existem muitas dietas da moda, né? Então, a maior parte das pessoas fazem dieta buscando emagrecer, mas estão tristes, né? Estão se sentindo frustradas porque não podem comer o que gostam, né? Então, puxa, será que a gente vai conseguir aguentar por muito tempo essa situação? Né? Não sustenta, né? Não sustenta, né? Então, assim, eu vou emagrecer agora pro casamento da minha irmã. Ok, colocou uma meta, até consegue, porque, né? Mas o cérebro aguenta um período que ele sabe que tem um momento para acabar. Aí chega o casamento da irmã, né? Tá magro como queria, passou o casamento, o cérebro diz assim, acabou o sofrimento, então tá. Aí começa a comer tudo de novo, por quê? Né? Porque o cérebro entendeu, não chega de privação, né? Então, assim, o emagrecimento, essa questão com o corpo não tem prazo, não tem data. Eu vou emagrecer, é uma relação, a gente precisa melhorar nossa relação para a vida toda, né? E a gente ficar nessa privação, nesse sofrimento, achar que a alimentação saudável né? Tem gente que acredita que exercício físico tem que fazer para punir o próprio corpo por algo errado que comeu ou para corrigir alguma coisa no corpo que não está bem. Né? A gente pergunta, puxa, né? Será que a gente a gente não consegue sustentar nada quando a gente tem uma atitude assim negativa? É verdade. Né? Talvez o interessante do exercício seja praticar realmente alguma coisa, né, pelo bem que vai nos fazer, né? Pelos benefícios físicos, mentais, emocionais que a prática proporciona. E a alimentação é a mesma coisa, né? Entender que o alimento é um nutriente, né? É um ato de carinho com a gente mesma. Querer fornecer os nutrientes necessários para o nosso corpo se desenvolver. A gente faz a metáfora, né, brincando com um carro. Por acaso alguém bota no carro ali, abastece o carro com suco de laranja? Não. Bota gasolina ou álcool, porque sabe que se botar suco de laranja não vai funcionar, né? Então, por que nessa relação com a comida também, às vezes a gente, né, acaba consumindo certos alimentos que não tem nada de nutrientes? E aí a questão da alimentação consciente que a gente vai desenvolver mais pra frente aí. Dieta restritiva, né? Fortalecendo, vou falar até pra câmera aqui, né? 95% das pessoas que fazem dieta restritiva, e a gente fala que dieta restritiva fica focando em contagem de caloria e passa fome, acaba voltando a ganhar o peso depois de um período, e 41% por aí acaba tendo mais peso do que antes de iniciar a dieta. Então, passar fome engorda. Tá? O movimento não é esse, é mudar a relação com a comida. É um paradigma grande aí. A Vera até comentou aqui, eu achei bem legal. Vera, muito obrigada por ter compartilhado aqui com a gente. Ela disse, nem sempre continuar com o mesmo peso significa que a pessoa não emagreceu. Né? Se está fazendo alguma atividade física, pode ser ganho de massa muscular, que pesa mais que a gordura. Isso, bem interessante sobre isso, porque já aconteceu de eu estar com o mesmo peso e medidas menores. Então, às vezes, tem um período que a mulher fica mais inchada, ou mais o sódio, como você falou. Então, o importante é se sentir bem. A Adriana dá um show aqui também, que ela diz, quero criar uma rotina de academia para cuidar da saúde. Nunca fiz, pois nunca gostei, mas penso por conta de fazer uma atividade física, mas eu uso muito a questão do autocontrole por conta de controlar meu peso. Mas se emagreço e engordo, não me deixa paranoico. Não me deixa calma, gente, eu vou conseguir. Paranoica, né? Ela diz assim, sou feliz com o meu corpo. Maravilha. Eu acho que esse que é realmente sentido, né, da vida. A gente tá feliz. E se a gente usar todas essas engrenagens que vocês falaram, a gente seguir direitinho, a gente vai alcançar essa felicidade. Isso aí. É porque a gente costuma falar, né? Não é uma questão de peso, mas também não deixa de ser uma questão de peso, né? Porque, assim, o foco não é, né, necessariamente o peso, porque a gente fala que o peso não é a causa do problema, é a consequência, né? Mas também, claro, que excesso de peso, né, até um certo nível, ele vai gerar prejuízos. Então, assim, vai ter um momento que, se a gente precisa emagrecer por questões funcionais do corpo, metabólicas do corpo, o peso vai acabar reduzindo. É necessário eliminar peso, né?
Agora, porque não é simplesmente a gente falando que o peso não é o foco. Sim, em algum momento o peso vai precisar ser reduzido, se houver essa necessidade por questão de saúde. E ele também não pode ser usado como desculpa, né? Tem Isso. pessoas que usam uma falsa autoestima e um falso amor próprio e dizem, não, eu sou bem resolvida e tal. Mas no fundo, ela não é. Isso e isso aí. já é uma outra coisa. A gente está falando de adquirir esse amor próprio, porque quando a gente adquirir mesmo isso, aí a gente não vai se auto-sabotar. A gente vai aceitar o que a gente tem, mas a gente não vai se conformar com aquilo. Porque já aconteceu também de eu conhecer pessoas e eu perceber que não era verdadeiro. Às vezes a pessoa, assim, para ela se sentir bem em relação às pessoas, ela acaba dizendo assim, não, eu tô feliz, tô contente comigo, né, eu me amo, eu me acho linda e tal, mas a gente vê nos olhos que não tem verdade naquilo. Então a gente tem que trabalhar isso também, que é o que vocês estão... Isso. E aí a questão da alimentação, né, puxando, fazendo um gancho de novo, hoje a gente vê assim que o foco é muito no que comer, né? Então, um dia é um alimento da moda, o outro que é mais interessante para emagrecimento, as pessoas ficam muito preocupadas com o quê. Mas o que a gente traz é o porquê que eu como e como eu como, né? Então, perceber os motivos quando eu como, né? Então, perceber os motivos que levam a pessoa a consumir, né? Existem 9 tipos de fome. Aqui a gente pode falar, por exemplo, 4, né? Existe a fome fisiológica, que é aquela fome realmente que a gente precisa consumir para até dar nutrientes, para o nosso corpo poder exercer as funções vitais, né? E se a gente for parar para pensar, a fome realmente fisiológica é aquela que dá aquela dorzinha no estômago, né? Que dá até aquela fraqueza. E muitas vezes a gente nem espera chegar a esses sinais, né? A gente nem presta atenção no corpo para perceber os sinais da fome fisiológica, né? Então, a maior parte das vezes a gente está comendo por outros motivos que são a fome emocional, né? Então, 3 delas, por exemplo, a fome social, né, que a fome social é aquela, estou num evento, por exemplo, sei lá, um aniversário, Réveillon, Natal, são momentos que naturalmente a gente acaba consumindo um pouco mais, até aí tudo bem, né, desde que naquele momento ali eu consumo um pouco mais, para uma data festiva, tudo certo, depois no dia seguinte a gente volta a dar aquela equilibrada, né. A fome por vontade, né, também muito natural, né, pode ser, sei lá, tô ali assistindo televisão, de repente começa a fazer propaganda de uma farinha e eu lembro da cuca da minha avó, né, nossa, aquela cuca, aquela memória afetiva, tudo bem, por que se privar, né? Uma vez ou outra se permite essa vontade, né? Sim. O grande problema está na fome emocional, né? Que a fome emocional faz a gente acabar consumindo para tampar buracos emocionais, né? Para gerenciar as emoções. Então, eu tô triste, eu como. Eu tô chateada, eu como. Eu tô ansiosa, eu como, né? E talvez a melhor estratégia para gerenciar a ansiedade, a tristeza, não é a comida, né? São outras estratégias. Quem sabe procurar um amigo para conversar, buscar um terapeuta, sair para dar uma corrida, né? Então, o nosso movimento é realmente aprender a ouvir o nosso próprio corpo e descobrir realmente o que ele está precisando. E a maior parte das vezes não é necessariamente o alimento que ele precisa, né? Não que alguma vez ou outra a gente não pode comer por fome emocional. Uma vez ou outra tá triste, né? Come uma coisa, tudo bem. Mas o grande problema das pessoas, né? Quando começa esse excesso da alimentação e a questão do ganho de peso, é vincular todas as emoções ao prazer da comida, né? Quando a gente fala assim, eu tô com fome de tal coisa, onde se encaixa essa fome? Seria emocional? Normalmente na vontade. Vontade é uma coisa específica. Eu tô com desejo de comer tal coisa específica. Então seria desejo e não fome daquilo, né? Sim. E o que a gente fala normalmente é parar para se perguntar, né? Tô ali no ato de comer, peraí, eu realmente estou com fome? Né? E quando a gente se pergunta, saber responder essa pergunta, eu realmente estou com fome, a gente está se referindo aqui a, como a Camila falou, a fome fisiológica. Aquela como a necessidade de nutriente do corpo. Né? E aí a gente resgatar, como a Camila falou, se conectar com o sinal de fome do corpo. Perceber, peraí, o que eu sinto quando eu realmente estou com fome e meu corpo está precisando de comida? É um buraco no estômago, uma dorzinha, como a Camila falou, uma fraqueza. Né? E parar para se perguntar, peraí, eu realmente estou com fome? Se for uma fome realmente fisiológica, vai lá e come. Né? Agora, se for simplesmente, não, peraí, mas não é uma fome fisiológica e tal, é uma vontade. Pare e se pergunta, peraí, se é só uma vontade, eu realmente preciso comer? Né? Será que não existe outra atividade alternativa que eu possa fazer? Né? Às vezes até simplesmente tomar um copo d'água, porque é muito comum a gente confundir fome com sede. Né? Ou então parar, peraí, eu não estou com fome, eu estou ansiosa, eu estou entediada, eu estou cansada. Né? Então, será que não é, como a Camila falou, dar uma volta na praia, ligar para alguém, procurar compreender que a gente se nutre não só de alimentos, né? Mas de pensamentos, de sentimentos, né? E de atividades sociais. Então, nem sempre o que o nosso corpo está precisando é de comida. Né? Então, a gente costuma falar dessas 3 perguntas. Eu realmente estou com fome? Né? Eu estou com fome de quê? E o que me nutre? Né?
nutrir não é só o alimento. Existem muitas outras coisas que nutrem que não é só a comida. Um exemplo é quando a gente está super feliz, a gente vai, sei lá, passear para algum lugar e chega no final do dia, caramba, eu acabei até esquecendo de comer. Por quê? Porque a gente foi, de repente, passear numa praia ou foi em algum lugar que a gente gosta, a gente se nutriu de forma tão maravilhosa com outras coisas que o corpo nem percebeu, a gente se nutriu de outras formas. O corpo dá conta, né? A gente tem uma reserva de energia para dar conta, né? E aí chega no final do dia, caramba, agora eu preciso para comer. Aí é aquela fome fisiológica mesmo. Tem muita gente que diz assim que praia dá muita fome. O que acontece com isso, assim? Que tipo, será que não é essa ansiedade? Eu não sei porque tá na praia e aí tem o social, né? Também toma uma cervejinha, come alguma coisa que tá lá. Na praia, o que a gente pode fazer, então, para resolver essa questão, assim, de fome de praia? Essa questão, às vezes, que algumas pessoas... a praia dá muita fome. Às vezes pode ser essa questão social, né? Que a gente vincula a questão social, o prazer com a comida. Que, por um lado, não é ruim, porque a comida é um momento de prazer e não precisa deixar de ser, né? Mas a gente parar para observar, né? Então, às vezes, tem esse movimento, tá de férias, tá com os amigos, às vezes puxa a comida, né? Porque existe uma questão social e cultural do alimento. E tá tudo bem até aí, né? Mas, claro, se a gente tá num movimento de precisar, até por questões de saúde e tal, ou por uma escolha própria, querer, né, cuidar um pouco mais da composição corporal, o movimento é, às vezes, orientar e levar já lanches, né? Levar lanches mais nutritivos, levar uma lancheirinha para quando estiver lá para comer, não comer qualquer coisa que tiver pela praia, mas já ter, né, pré-estabelecido alguma coisa que for comer. E também, às vezes, dependendo do que a pessoa faz na praia, porque às vezes as pessoas fazem muito gasto de energia, muito esporte, né? Eu e a Camila, a gente não para quieta na praia, né? Sempre fazendo alguma coisa. Então, aí, claro, por uma demanda energética, acaba que dá mais fome também, porque a gente acaba gastando mais energia também. Tem um gasto bem maior, né? Então, tem esses dois aspectos, né? Isso. Então, a questão da alimentação realmente envolve vários aspectos. Não só o que a gente come, mas como a gente come, quando a gente come. Né? Até algumas situações, quantas vezes a gente está em casa, abre a geladeira e pensa assim, que vontade de comer uma coisa, aí olha e não sabe e não sabe o que comer, né? Por quê? Porque talvez realmente não esteja com fome, tá? Às vezes tem gente que come por distração, porque, né? Tem gente que come porque precisa manter a mão ocupada com alguma coisa, estão no cinema, né? Aí tem que ficar ali consumindo, né? Teve um caso até de uma coach minha, que ela disse que teve um dia à noite que ela estava um pouco chateada, e aí ela pegou assim, vou sair para comer alguma coisa. E aí ela pegou o carro, tirou da garagem, daí ela começou a andar pelo nosso bairro, lá no Campeche, e ela começou a andar. Daí ela assim, daí ela parou na frente de um sushi. Daí ela, não é isso que eu quero comer. Aí ela passou na frente de uma hamburgueria. Não é isso que eu quero comer. Aí ela passou na frente de vários tipos de restaurantes. Ela, não é isso. Depois de passar, por uns 5 restaurantes, ela assim, não, peraí, eu realmente não tô com fome. E voltou pra casa. Só queria dar uma passeada. Né? Então, assim, né? Então, assim, perceber realmente, às vezes, não é o alimento que tá precisando. Né? E essa questão de saber, como a Luna falou, responder a pergunta, eu realmente estou com fome e eu tenho fome de quê? E aí, puxando para a questão do vínculo da saúde integral, a gente traz muito a questão das 4 dimensões, né? A dimensão física, mental, emocional e espiritual. Então, como que eu me nutro pela dimensão física? Fazendo coisas para o meu corpo físico, né? Praticando exercícios, me alimentando, dormindo. Como que eu nutro a minha dimensão emocional? Né? Por meio de relacionamentos, né? Tendo compaixão, encontrando os amigos, né? Tendo momentos de lazer, de sociabilidade. Como que eu nutro a minha dimensão mental? Né? Por meio de uma leitura, de um estudo, ensinando algo a alguém, né? Mais na parte do intelecto, do conhecimento. E como que eu nutro a minha dimensão espiritual? Né? Por meio desse contato com a espiritualidade, né? De repente alguém busca algum centro espírita ou de religiosidade, ou lê alguma coisa bonita, conexão consigo mesmo. Né? Então, nesse movimento que a gente fala de saúde integral, isso está totalmente vinculado também com a questão da alimentação. Né? A gente se perceber. E a gente percebe, assim, várias dietas, né? Veio a onda aí de comer de 3 em 3 horas, né? Para algumas pessoas pode ser que funcione, ok, a gente não acredita que tem um caminho único, cada um tem o seu processo, mas essa ideia de comer de 3 em 3 horas, muitas pessoas começaram a se desconectar com os sinais de fome e saciedade. Elas comiam só porque, deu 3 horas, preciso comer. Deu 3 horas, preciso comer. E está comendo por hábito, não porque realmente está com fome. Né? Então, esse condicionamento acaba desconectando a gente dessa relação de se perceber. Né? Muitas vezes a pessoa assim, agora eu estou sentindo uma vontade de comer um doce.
Aí a pessoa, não posso comer doce, porque a nutricionista diz que eu não posso comer doce. Daí ela vai lá, come uma banana, come uma tâmara, come não sei o quê, come um salgado, come um monte de coisa. Que não era o que né? ela tava que não com era o que ela vontade. queria, e no final ela ainda vai pro doce. Mas por quê? Porque também a Ayurveda, também tem algumas nutricionistas dessa linha, né, mais oriental, o nosso corpo, ele também tem alguns motivos do porquê que ele pede o salgado, do porquê que ele pede o doce, o azedo, o amargo, né? Então, nesse sentido de perceber, se o corpo está pedindo um doce, talvez tenha um sentido naquela hora, ou salgado, ou cítrico, né? Então, toda essa relação de se perceber o próprio corpo, honrar o próprio corpo, né? E a maior parte das vezes a gente está comendo de um modo automático. E aí a gente traz os princípios do mindful eating, né? Que é comer com atenção plena. A maior parte das vezes a gente está comendo distraído, né? Tá assistindo uma televisão ali, quando está comendo, quando percebe, está comendo por hábito ali, né? E não porque realmente está com fome. Então, perceber e ter essa atenção plena. A Camila comentou uma coisa bem interessante, né, Pri? Essa questão, às vezes, do doce, né, ou do chocolate. A gente falou aqui da fome por vontade, né? Então, às vezes, se o corpo tem uma vontade muito específica, eu estou precisando de um chocolate, às vezes, se privar dessa vontade, como a Camila falou, aumenta ainda mais a vontade de comer. E aquele chocolate, por exemplo, o chocolate fica lá na cabeça. Aí a gente não come naquele dia, mas em compensação, no outro dia, a gente come o dobro. Né? Imagina se a gente ficasse, por exemplo, sem respirar, fica trancando a respiração. Quando a gente for parar para respirar, como é que a gente vai respirar? Quer pegar todo o lado, né? Então, é um movimento, como a Camila falou, do mindful eating, comer com atenção plena, comer intuitivo. É a gente se conectar com o nosso próprio corpo e perceber, peraí, o que o meu corpo está pedindo? Se ele está pedindo por doce, bom, então eu vou dar um doce para ele. Mas comer com atenção, prestando atenção no sabor, prestando atenção e comendo, sentindo o gosto do chocolate e sem devagar, culpa. né? Para ele perceber que você tá... Isso, comer sem culpa, né? Porque comer por culpa engorda. Né? É verdade. Então, é comer e se permitir, né? A gente fala muito daquele... sair daquele eu quero comer, mas não posso, do eu posso comer, mas não quero. Né? Então, como a gente fazer? A gente ensina muitas pessoas nesse movimento de, peraí, aprender a querer dar o melhor para si. Né? E vai ter um momento para o brócolis, vai ter um momento para o pastel. Tá tudo bem. Né? Mas eu parar para fazer uma escolha e falar, não, mas eu não vou comer isso aqui, esse alimento, não porque eu não posso comer, é porque eu não quero, meu corpo não sente vontade. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Tem o Almi tá falando que ele fez uma desintoxicação, emagreceu 13 quilos em 45 dias. Aí ele fala de um café aqui que ele tá tomando, um café funcional. A Val diz que fez uma dieta da maçã, que come antes das refeições, 20 minutinhos antes e tal. Então, como é que seria, no caso, o que vocês indicariam de detox? Né? O que é o detox, na verdade? O que é isso? Tem pessoas que fazem o suco verde, tomam alguma coisa, mas na verdade o detox é o que você não come, né? Pelo menos o que eu entendo é assim, que quando eu vou fazer um detox, é alguma coisa que eu não vou... Ou alguma coisa vai ser responsável por fazer esse detox em mim. Como é que seria? A gente acredita, eu acho que vamos partir do começo, né? Porque às vezes as pessoas existem várias técnicas, né, de detox, mas eu acho que talvez o foco inicial aqui, né? Não sei se eu vou responder a pergunta, mas vamos ver. Às vezes as pessoas ficam nesse movimento de tomar um suco verde, né? Só que não presta atenção na sua própria rotina alimentar. Então, a pessoa se entope de alimentos industrializados, cheios de açúcar e conservantes, mas está lá tomando suco verde todo dia de manhã. Né? Então, acho que o primeiro movimento desse tal de detox, claro que existem técnicas específicas para isso, mas acho que talvez um primeiro movimento seja a gente aprender a priorizar a comida de verdade. Né? Aquele alimento que tem, normalmente, um ingrediente ou mínima quantidade de ingredientes possível. E né? aquele que geralmente a gente descasca, né? Exatamente. Vocês me ensinaram. Né? Exatamente. Aquele alimento que vem direto da terra, né? Batata, legumes. Procurar comer alimento de verdade, né? Comida de verdade, menos substâncias comestíveis. Acho que esse é o real detox, entre aspas, né? Claro que existem técnicas para isso, né? Aqui não nos cabe também falar, porque isso seria muito mais que uma nutricionista. E existem alimentos que nos ajudam também a fazer essa desintoxicação. Mas eu acho que é muito mais esse movimento inicial, de a gente rever a nossa... né? Até que ponto vale a pena ficar se preocupando com o suco verde se a nossa base alimentar está cheia de substâncias comestíveis e alimentos industrializados, né? E cheios de açúcar e conservantes. A gente costuma dizer
que a gente precisa, né, querer consumir aquele alimento que estraga o mais rápido, né? Que são as frutas, os legumes. Aquele alimento que está lá na prateleira, que não estraga nunca, não estraga nunca por quê? Porque é cheio de conservantes e corantes para as bactérias, os fungos não Nem atacarem elas aquele querem, alimento. né? Aí a gente bota para dentro. Exatamente. Nem as bactérias e fungos querem aqueles alimentos e a gente vai consumir. Então, acho que o real detox talvez um primeiro passo seja esse, né? E também essa questão assim, por exemplo, do suco verde, todo mundo fala. É interessante, ele tem o potencial, né, de limpar o organismo, tem, isso é maravilhoso, mas também aquele movimento de a gente comer um alimento fresco, né? O que acontece é que as pessoas vão lá e compram, às vezes, um suco verde e não sai da ideia do industrializado. Vai lá e compra um industrializado no mercado, que vem todo empacotado, cheio de, né, com a embalagem que produz lixo. Então, o movimento, o suco verde real também é um movimento de a gente trazer para a comida fresca. Eu reservar um tempo para preparar meu próprio alimento. Eu reservar um tempo para bater as coisas no liquidificador, reservar um tempo para produzir meu alimento. Olha né? aí, Almi, gostou da resposta? Então eu Ele acho tá que agradecendo talvez, aqui. Ele se colocou... a gente já está nesse nível de comida de verdade, aí vale a pena pegar uma orientação específica do nutricionista, porque existem técnicas melhores para isso. Mas se a gente não está nesse nível, talvez valha a pena Ele começar colocou pelo detox começo. igual eliminar industrializados. Comer comida de Isso, verdade. é o primeiro melhor passo. Lembrar detox também existe, que né? o nosso detox não é só por meio de alimentos. Tem gente que tem uma alimentação impecável, mas é super estressado, vive com pensamentos negativos, cheio de rancor, de sentimentos negativos. Então, assim, a nossa saúde não é só o alimento que a gente coloca pra dentro, mas os pensamentos e os sentimentos também, né? Então, tem às vezes aquela pessoa, a gente tem até uma doença que é a ortorexia, né? Que a pessoa fica tão bitolada nessa coisa de alimentação saudável, né, Lu? E acaba até perdendo a sociabilidade, perdendo várias questões porque fica demais. Às vezes até se estressa, né? Atravessa a cidade para achar o ovo orgânico porque eu não posso comer o ovo normal. Aí já pega trânsito, já vira um estresse. Então, peraí, vamos encontrar o equilíbrio aí. Né? Não adianta a gente só praticar exercício e se alimentar bem se a gente ficar com pensamentos negativos, sentimentos negativos, for uma pessoa julgadora ou, enfim, né? Não limpar essas questões mentais e emocionais. Né? Porque os nossos pensamentos e sentimentos interferem completamente na nossa saúde. Aí já está a psicossomática, aí até uma área da medicina para explicar isso aí. Né? Que nossas emoções têm um impacto completamente forte ali no nosso corpo. Né? Tanto que a nossa doença, na verdade, ela é uma somatização de algo que já estava na nossa mente, nas nossas emoções. Né? Muitas pessoas falam do câncer, né? Uma doença psicossomática, por exemplo. São várias emoções ali que não foram bem gerenciadas, né? E isso vai vindo e vem para o corpo como uma forma de dizer assim, ei, peraí, vamos parar para olhar isso aí, né? Tá vários momentos aí na mente, nas emoções, não gerenciamos, e aí vem para o corpo para dar um sinal. Ei, vamos dar uma mexida aí? Isso. Então, entender que a questão não é só física, né? Geralmente uma doença ou algum padrão, algum desequilíbrio do nosso corpo, ele vem de questões emocionais e mentais. Então, aí o autoconhecimento, e aí hoje existem várias terapias integrativas nesse sentido, né? A questão da meditação, que a gente vai falar muito na próxima semana, né? Dessa importância de gerenciar pensamentos, sentimentos e também a questão dos alimentos, né? A gente diz que para nutrir bem o nosso corpo, a gente precisa de paz, né? Bons pensamentos, bons alimentos e bons sentimentos. Dessa forma, a gente vai estar se nutrindo de uma forma integral, né? Eu acho que é bem isso, né? Uma via de mão dupla, né? Tanto, claro, o poder que o alimento tem, e inclusive curar doenças, é maravilhoso, né? A gente realmente, os alimentos, eles têm um poder de cura realmente, né? Então, por meio da alimentação, a gente tem como curar, inclusive, muitas doenças, né? Mas como a Camila falou, tanto do físico, no caso da alimentação para o corpo, né, e para a mente, como também da mente e das emoções para o corpo, né? Então, assim como o que a gente come pode interferir, inclusive, no nosso estado mental e nosso estado emocional, né? O nosso estado emocional e mental interfere também na nossa alimentação. Então, existem dois movimentos. Mas é o nosso trabalho, né? Que normalmente as pessoas vêm querendo focar na alimentação diretamente e não conseguem mudar. Então, se a pessoa está patinando na alimentação e não consegue, peraí, então vamos começar do outro lado. Vamos começar trabalhando o estado mental, pensamentos e sentimentos, para daí, consequentemente, conseguir mudar o comportamento alimentar. Maravilha. Né? E vocês, assim, pelo que eu entendi, qual é a forma correta, ou então a forma mais sustentável da gente se alimentar? É só quando sentir fome? Isso vai variar em quanto tempo? Cada pessoa é diferente, eu acredito, né?
Como a Camila falou, né? Existe um mito da nutrição, né? Que teria que comer de 3 em 3 horas. Isso é um mito, não necessariamente. Isso Já só foi serviu né, para desconectar as pessoas dos sinais de fome e saciedade do próprio corpo e acabar comendo por hábito, não necessariamente porque está sentindo fome. Contudo, depende muito de cada caso, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa está acostumada, sei lá, a comer de 3 horas e tal. Aí ela vai para nutricionista e tem nutricionistas que, por exemplo, tem uma linha que fala que quanto menos refeições possível, vamos por 3 refeições, melhor. Quanto mais tiver o espaçamento entre refeições, melhor no caso do emagrecimento. Só que, por outro lado, também, às vezes acontece assim, a pessoa se alimenta meio-dia, aí se ela não comer à tarde, porque ela está tão acostumada, à noite ela vai chegar com muito mais fome e come muito mais do que precisaria. Então, às vezes, uma estratégia interessante, e aí tudo vai depender de como a nutricionista vai enxergar isso, é a nutricionista que vai trabalhar isso direitinho, dependendo de alguns casos, ela coloca um alimento no meio da tarde também. Em questões, às vezes, de doenças específicas, é preciso fazer uma alimentação com mais frequência ou menos frequência. Então, não existe uma regra, tá? Agora, essa regra de ter que comer de 3 em 3 horas, não. Isso. E o tempo que tu vai ficar sem comer também depende do alimento que tu tá consumindo. Isso. Porque tem alguns alimentos que eles geram mais saciedade, né? Se eu vou comer no meio de um prato de macarrão e por exemplo, um arroz integral com feijão, né? A probabilidade de eu sentir fome mais rápido ao ter comido macarrão é maior, porque não sacia tanto, né? Então, se eu como um monte de pão branco no meu café da manhã, ou se eu como uma panqueca com ovos, provavelmente o tempo de eu vou voltar a sentir mais fome se eu tiver comido aquele pão branco, porque o ovo ele me sustenta mais, né? A questão das proteínas, das fibras, né? Então, toda a questão da alimentação, do tempo que eu vou ficar sem comer, depende também do alimento que tu está consumindo, né? Tem alguns alimentos que vão te permitir ficar em saciedade por mais tempo, tu não vai voltar a sentir mais fome. Outros alimentos que tu consome, geralmente as farinhas, os doces, né, não mantém muita saciedade e começa a sentir vontade de comer logo depois, né? Então depende muito do alimento. E aí que também vem a estratégia nutricional de realmente a gente saber realmente quais são os alimentos mais interessantes para consumir, né? E os alimentos mais interessantes geralmente são aqueles os mais naturais possíveis, os integrais, enfim. Isso. Mas não que não haja espaço também para os outros alimentos. Como a Luna falou, tem um momento para o brócolis e um momento para o pastel. O que acontece, né, é que às vezes a pessoa ela tá com uma alimentação tão desorientada, né, cheio de alimentos industrializados e tal, que às vezes o movimento inicial precisa da nutricionista orientando, né, vai se comer isso agora, isso depois, e dando um norte, né? Isso, às vezes, no início, precisa, para dar um pouco mais essa orientação para a pessoa. Mas, cada vez mais, a gente acredita, e é uma linha muito forte da nutrição, desse comer intuitivo, né? Que a gente precisa reaprender a comer, porque a gente nasceu comedores intuitivos, né? Sabendo respeitar o sinal do próprio corpo. E a gente foi desaprendendo isso, em virtude das dietas restritivas que a gente faz. Então, quanto mais consciência e presente a gente está no ato alimentar, e presente a gente está com a gente mesmo, e mesmo mais a gente vai conseguindo perceber quando que está na hora de comer, o que eu vou comer. O nosso corpo, teve o ano passado, eu acabei machucando a minha perna, um acidente sério de queimadura, e eu nem cheguei a ler o que seria bom para comer para melhorar a cicatrização. Só que eu, conectada, meditei bastante, que a gente vai falar bastante de meditação na próxima sessão, eu comecei, meu corpo começou a pedir naturalmente vários tipos de fruta. Aí, depois de umas 2 semanas, eu fui ler, cara, quais os alimentos bons para cicatrização. E eu fui ver, era exatamente os alimentos que eu intuitivamente já estava comendo. Nossa. Ou seja, o meu corpo, ele deixou de pedir comida quente, café de manhã cedo ele negava, porque o meu corpo estava precisando de coisas geladas, porque meu corpo foi queimado, né? Então, aos pouquinhos, conforme a gente vai se conectando mais com o próprio corpo, a gente vai percebendo que o nosso corpo naturalmente pede, né? O que a gente precisa e o que a gente não precisa. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Isso, e lembrando assim que todo esse processo de transformação, às vezes a pessoa vai ter dificuldade de realmente fazer sozinha. E tá tudo bem, vamos buscar ajuda, né? Existem nutricionistas comportamentais hoje, né? Que é uma linha que a gente gosta bastante, os nutricionistas funcionais também, né? São nutricionistas que vão ajudar a pessoa a realmente se perceber, a se conectar, a compreender, né, a funcionalidade de cada alimento, né? Ou se perceber essa questão do comportamento. E o próprio coaching com a gente também de saúde integral, né? Puxando a sardinha pro nosso lado, a gente também trabalha
trabalha essa questão do comportamento alimentar, né? Como eu gerenciar esse meu diálogo mental aqui, né? Esses meus processos de autossabotagem, me perceber, né? Quando que tem vontade de comer, quando que não, né? Aprender a responder essa pergunta. Eu tenho fome de quê? Será que é alimento que meu corpo está pedindo ou é alguma outra coisa? Né? Então, assim, é um processo profundo de autoconhecimento, né? A transformação, ela não acontece da noite para o dia, né? Então, essa conexão consigo mesma, a gente vai fazendo dia após dia, aí, com técnicas de meditação, com a ajuda de profissionais também, né? Desconstruir um pouquinho esse padrão aí. Agora eu quero que vocês dois me respondam uma pergunta super importante que eu tenho para fazer. Por que quando a gente está juntas aqui falando sobre esse assunto, o tempo voa? Meu Deus do céu, a gente ainda tinha tanta coisa para falar. Por isso, gente, que a gente teve que fechar uma série. Não dava, no nosso primeiro programa, a gente ficou aqui querendo trazer todas as informações e vendo que estava quase que humanamente impossível. E aí a gente, não sei se vocês já podem anunciar pra gente que a gente vai ter no próximo programa, né? E também passar os contatos de vocês. Mas antes disso, em comemoração ainda o nosso mês da mulher, que é um mês maravilhoso, queria que o diretor colocasse pra gente na tela. Hoje, à noite, a gente vai ter um evento de 20 anos do Salvato Estúdio. Esse é um evento que, para você que é aqui da Palhoça, de Florianópolis, que consegue chegar até 19h30, é o Salvato Estúdio. É 20 anos de uma profissional incrível, maravilhosa, que trabalha com autoestima, com amor próprio também. É uma querida, ela está com 20 anos de profissão, que ela faz tudo com muito amor. E hoje ela me convidou e pediu para passar o convite aí para estender para todos. A gente vai ter a presença da Miss Paloma Andrade, que ela é Miss Plus Size, também fala muito. De repente a gente pode se juntar algum dia para conversar sobre amor próprio, na visão dela e na nossa visão, e de como que a gente pode se complementar. E aí é um evento lindo que a gente vai ter hoje à noite, e você está super convidado. Eu vou sair daqui, vou direto para lá e vou te esperar lá, tá? O convite está feito. E a gente se vê lá. No dia 19 de março, eu acho que é uma terça-feira, se eu não me engano, a gente também tem um evento que fomos convidados, é gratuito, que é a palestra de oratória do professor Cássio e o Daniel. É um curso que eu já fiz também de oratória, e essa palestra mudou minha vida, foi incrível. Ainda bem que foi como vocês, né? Fui numa palestra gratuita ali, conheci o trabalho de vocês, e aí depois a gente se juntou para outros projetos. A mesma coisa aconteceu com o professor Cássio, que são parceiros nossos aqui também. E é um show de bola. Podem, inclusive, também divulgar, depois eu passo para vocês. É uma palestra maravilhosa, depois ele faz um curso, e aí ele faz a divulgação melhor aí. Então, gente, esses eram os recadinhos que a gente tinha para hoje, para passar para vocês. Meninas, não tenho nem como agradecer a presença de vocês e vamos... Eu sei que vocês têm um vídeo para indicar para as pessoas que estão em casa. Podem indicar vídeo, o Instagram também de vocês. Lembrando que quinta-feira que vem nós estaremos juntas de novo. É sempre maravilhoso, o tempo voa mesmo. Não sei se a gente continua um pouquinho do que a gente estava falando. Não sei se você ficou aí em casa sem alguma resposta, sem alguma pergunta respondida. Mas assim, tenho uma boa notícia para você. Quinta-feira que vem a gente responde e entra no assunto de novo, fala sobre outras coisas. Está sendo maravilhoso, né? Está sendo incrível o nosso encontro aqui. E convido o pessoal para seguir vocês, para conhecer o trabalho de vocês e visitar lá. Eu ainda não fui, mas vou, tenho muita vontade de conhecer. Mas é muito bom essa conexão que a gente está criando aqui. E realmente, gratidão eterna por esse momento. Isso, então eu vou falar sobre o próximo programa, a Camila traz as redes. Nosso próximo programa, nós vamos continuar nesse assunto da alimentação, do emagrecimento, como ter uma relação mais positiva com o próprio corpo e vinculando a importância da meditação, da presença, da inteligência emocional, de forma muito mais prática, né? O que fazer para conseguir mudar essa relação com a comida e com o próprio corpo. Isso. Então, para quem quiser continuar nos acompanhando nas redes sociais, que ainda não conhece, né? A gente está no Instagram, Gêmeas Peter, nosso site gêmeaspeter.com.br, Facebook Gêmeas Peter, só botar lá Gêmeas Peter, né? A gente tem um canal no YouTube também com alguns vídeos. Maravilhoso. Não, e tá lindo. Vocês fizeram uma campanha. Tem novidade vindo por aí. Eu acompanhei no Instagram delas essa semana, tem muita coisa linda. Isso. Me emocionei, eu quase que choro lá vendo tanta coisa linda. Parabéns, inclusive o trabalho está muito lindo. E a gente sempre tá marcando vocês aí para seguirem. Isso. Quem não segue ainda, já vai lá e segue. E quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho como é que funciona o processo de coaching, a gente oferece uma sessão experimental gratuita, né? Então a pessoa entra em contato, agenda, a gente tem nosso atendimento lá no Rio Tavares, né? Aqui em Florianópolis.
Então, agenda, a gente marca ali uma sessão, né, sem custo, para conhecer um pouquinho o trabalho, saber como é que funciona, tá? Quem está precisando de ajuda, quiser descobrir como estabelecer essa relação positiva, tornar essa adoção de hábitos saudáveis um processo mais leve, mais prazeroso, mais sustentável, a gente vai ter o maior prazer em ajudar. Maravilha, só vou para casa feliz hoje, porque eu sei que quinta-feira que vem vocês estão aqui com a gente de novo. Muito obrigada por você que ficou aqui com a gente, que acompanhou, que mandou suas perguntas, que interagiu com a gente. Esse programa só existe porque você tá aí do outro lado, fazendo companhia pra gente. As nossas tardes de quinta-feira não são mais as mesmas, porque a gente está sempre realmente trazendo um assunto que vai agregar e conhecimento e está sendo muito especial. Vai preparando já suas perguntas para próximo, a gente já soube mais ou menos o que vai ser aqui. Claro que tem muita coisa que a gente às vezes, né, ressalta de novo, que a gente não consegue deixar de falar sobre muita coisa, que é muito lindo mesmo esse processo das meninas. E eu tô te esperando quinta-feira que vem, de novo, às 17 horas ao vivo, no programa Missão em Ação. Um grande beijo para você. Me segue também nas redes sociais, que eu coloco muita coisa lá também, @PriBVasconcelos. E um super beijo. Que Deus abençoe tua semana, teu dia, teu final de semana, e até semana que vem. Um beijo. Jotainho, agora com um novo horário de verão, das 10h30 à 1 da manhã. Venha almoçar com a gente. Espetinhos de carne, frango, misto, linguiça e coração. E também aquela picanha e um delicioso contrafilé feito na hora. Super promoção de combo. Churrasquinho no pão com caldo de cana de 300 ml. J&A Espetinhos, em Palhoça, na Geraldo Passa 20.